Ele levou sobre si. Eu sou meio suspeito, eu volto a falar. Toda a palavra, toda a Bíblia para mim é extraordinária. Então, qualquer coisa que está escrito nela para mim é maravilhoso. Mas depois, é muito interessante, depois, no correr do dia, que a gente entende porque Deus coloca algumas palavras. E depois, somando a situação das chuvas, hoje à tarde, às 3, 3:30, 2:30, sei lá, hoje à tarde, passei uma situação bastante aborrecida. Começou assim, irritação, raiva, frustração, decepção, tristeza, desolação, e aí vem o sentimento, pensamento de desistência. Você já passou por isso? Desistir, eu não quero mais saber, eu não estou nem aí, eu vou largar tudo, abandonar e acabou. Acabou. Mesmo o servo de Deus, mesmo o pastor, mesmo qualquer pessoa preparada, estudada, com um bom emprego, uma boa posição, com muito dinheiro, que seja, chega um dia, um momento, uma hora, uma situação que fala assim, eu parei, não quero mais, parei. E eu, nessa tarde, passei por tudo isso em ordem, nessa ordem, inclusive. Aí, voltando, passei a estação e Deus me lembrou dessa palavra de hoje. Depois vieram as chuvas e, com certeza, eu vi na internet, nos vídeos, em amigos que mandaram vídeos e fotos, lugares cheios, comércio cheio de água, gente perdendo as coisas que tinha na prateleira. Infelizmente, e quase certeza, pessoas que moram em locais complicados, de repente tiveram alguma perda. É interessante como nós, seres humanos, pensamos sempre que nós sofremos. Você não entende isso. Nós temos dor. Mas você não entende isso. Nós nos sentimos abandonados, mas você não entende isso. O outro nunca entende, só nós é que sofremos. Você já pensou nisso? Já parou para pensar que é assim? Nós sempre sofremos, nós sempre estamos mais do que o outro. O nosso problema é sempre maior do que o outro. Você já parou para pensar nisso? Mas Deus trouxe uma palavra fantástica, de conforto, de esperança, de tranquilidade, de paz. Uma palavra maravilhosa. Lá em Romanos 8, anota, tá? Vai anotando. Lembra que eu falei? Eu vou passar só o capítulo. Aí você lê o capítulo todo para poder entender o contexto. Porque você pegar, está assistindo ao vivo, vai assistir depois e ler só o capítulo e versículo, você perde todo o contexto daquela palavra. Não da pregação, da palavra. Aproveita e lê o que está anotado. Vai anotando. Todos os cultos, de quarta, de domingo, anota. Lá em Romanos 8, fala assim, um dos versículos, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em nós que há de ser revelada. Tudo que a gente passa, sofre, chora, as dores, as perdas e tudo mais, nesse mundo, Jesus falou que nós teríamos aflições. Tudo que nós passamos nesse tempo sofrido que está aí, perdas de vidas e tudo mais, tudo que nós passamos não vai se comparar ao que o Senhor tem preparado para nós. Não vai se comparar. As aflições nesse mundo vão vir todo dia, seja de uma forma ou de outra, mas vão vir. De um jeito ou de outro, mas vai. Nós vamos sofrer mais ou menos, dependendo do jeito que você vê as coisas. Sabe aquela história do copo meio cheio ou o copo meio vazio? Dependendo de como você olha. Tudo depende disso.
Mas esses sofrimentos, essas passagens em nossa vida, não se comparam ao que Deus tem preparado para nós. Nem um pouco. E aí, pensando nisso, atravessando a estação de Franco da Rocha, Deus me lembrou da palavra que seria para hoje, dada na madrugada, e me lembrou de Jesus, né? Jesus, Filho de Deus, todos sabem, o Senhor, sem pecado, puro, perfeito, todo-poderoso, que deixou o céu e veio a essa terra. E nessa terra, como homem, ele passou tudo que o homem passa, tudo que nós passamos. Fome, sono, cansaço, tudo que nós passamos. Só que tem um detalhe. Ele fez tudo certo. Escolheu o certo. Optou pelo certo. Veio para cumprir a missão que foi dada a ele. Qual foi? Entregar a própria vida na cruz para salvar a todos. Só que a gente tem que lembrar, né? Jesus, um homem que só abençoou, que curou, que restaurou, que ressuscitou, morto, que não devia nem imposto, só para a gente lembrar. E aí às vezes a gente olha para a nossa vida, tem um monte de coisinha para acertar ainda. E achamos que só nós sofremos. Nós achamos que só nós é que padecemos, sentimos dores, sentimos a perda. Jesus, ele foi traído, preso, abandonado, esbofeteado, cuspido, açoitado, humilhado. Ele foi crucificado, desprezado, rejeitado, zombado, perfurado e morto. Isso porque ele era Jesus, que só fez o bem, só ensinou a palavra de Deus, só fez milagre em favor das pessoas. E eu volto a repetir, não devia nem imposto. Ele sofreu terrivelmente. Nós às vezes sofremos aquilo que plantamos. Nós às vezes passamos aquilo que é resultado, é consequência de alguma coisa que fizemos. Jesus sofreu sem nada, sem dever nada. Aí lá em Isaías 53, você vai anotar e vai ler depois, tem versículo que fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos, tínhamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aí se a gente comparar e lembrar da palavra, que as aflições de hoje, do presente, não se comparam ao que o Senhor tem preparado, e aí lembramos e vemos esse relato, esse registro, que o Senhor Jesus padeceu, sofreu, morreu por nós, por causa dos nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados e transgressões. Quem sofreu mais? Ele nem tinha cometido, não era nem dele. O débito não era dele, mas ele pagou. O problema não era dele, mas ele foi lá para resolver. Qual é o nosso sofrimento então? Se o Senhor e a palavra do Senhor fala que Ele faz tudo, Ele foi machucado para que nós fôssemos curados, Ele foi humilhado para nós não sermos humilhados, Ele foi o nosso substituto em tudo, levou sobre si, Ele trouxe tudo para si. Lá em 1 Pedro, mais para o final, 1 Pedro capítulo 2, você vai achar um versículo que fala assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro.
Eu já cansei, eu gosto de falar sobre isso, mas cansei assim, modo de falar, né, de repetir. Já falei várias vezes, quando o pecado entrou no mundo, foi uma destruição sem tamanho. Quando o Senhor Jesus entregou a vida na cruz, foi uma salvação sem tamanho. E tudo o que nós temos está na mão do Senhor. Tudo o que somos está na mão do Senhor. E todo sofrimento, toda dor, todo mal-estar, tudo o Senhor cuida. O sofrimento dele, que nem era para ele, ele passou por nós e em nosso lugar. A condenação toda, imagine você, ou eu, ou nós, que não aguentamos nem a consequência do que fazemos e já nos sentimos o maior dos sofredores. Imagine Jesus, que recebeu todo o pecado do mundo. Foi lançado sobre ele todo o peso da morte e do pecado. De todo mundo, da época e do futuro. Nós nem tínhamos nascido quando o Senhor Jesus foi crucificado. O Brasil não tinha sido nem descoberto. Mas ele já havia morrido para nos salvar. Já havia morrido, sofrido, homem de dores. Então, a gente para pensar, mas o que nós passamos aqui nessa terra não se compara nem um pouquinho ao que ele passou. Ele sofreu fisicamente e espiritualmente. Fisicamente com todos os machucados, chibatá e tudo. Espiritualmente porque todos os pecados foram sobre ele. Qual é o nosso sofrimento então? Nós estamos falando do quê? Jesus sabia que ia sofrer tudo isso. Ele podia ter falado, eu desisto, parei, acabou. Eu não quero mais saber, não quero mais isso. Parei, cada um por si, se vira. Não fez. E às vezes nós fazemos isso. Acabei de falar no começo, o pensamento final de hoje à tarde foi, eu vou largar, vou parar e acabou. Acabou. Claro que eu sempre e todo momento recorro a Deus. Isso você já sabe. Todo instante eu recorro a Deus. Todo instante eu estou falando com Deus. Todo instante. E ele me lembrou dessa palavra. Esses que porventura perderam, sofreram, estão sofrendo por causa das águas que chegaram hoje, se apega na palavra de Deus. Se apegue a Deus. Essas aflições, essas tristezas não se comparam ao que Deus tem preparado. Aproveita isso, eu tenho falado todo culto. Aproveita que Deus te ama e te ama de verdade, do jeito que você é. Ele te ama, Ele nos ama. E aí, terminando de atravessar a estação, eu já tinha mudado o pensamento e o sentimento. Por quê? Porque é Deus. Ele me lembrou da palavra e me trouxe tudo isso de volta, todo o pensamento, a lembrança, as cenas que a gente cria do sofrimento de Jesus. O que se compara a uma coisinha de nada, um aborrecimento hoje? O que se compara? O que é que pode ser comparado a toda essa dor e sofrimento? Nada. Morreu. Jesus morreu. Mas o Senhor ressuscitou como a palavra havia prometido. E cuida de nós. Então aproveita isso. Aproveita. E lê a Bíblia. Lê a palavra para você aprender mais. Para você entender mais. Compreender o que Deus quer e pensa. Está tudo escrito aqui. Lê. Tem versões de todo tipo, versões atualizadíssimas. Lê a Bíblia. Amém?